Agachamento, o senhor dos movimentos. Professor Eduardo Cran aqui com vocês novamente. Muito obrigado por estarem engajando com o canal. O canal vem crescendo bastante, cada vez mais. Fico muito feliz com isso. Lembrando vocês que esse é um trabalho em conjunto que eu faço com o PhysioWork. Então, se vocês puderem também lá seguir a plataforma. É uma plataforma que trabalha com fisioterapia e educação física. Nas suas mais variadas formas, tanto na alta performance como trabalho de comorbidades ou doenças, etc, tal. Nós temos um conteúdo pago que é muito bom também, né, bem encorpado, e para a gente dar continuidade desses trabalhos, a gente precisa que vocês interajam conosco. É muito importante essa interação, então sigam lá a PhysioWork tanto no YouTube quanto no Instagram, eu no Instagram como @educran, e aqui no YouTube como o Diário da Força, tá? Então vamos lá. Agachamento, senhor dos movimentos. Por que a gente, principalmente nós do powerlifting, a gente fala que é o senhor dos movimentos? Primeiro que um agachamento é um movimento primário, natural do corpo. É um movimento onde ele é altamente instintivo. Tudo que a gente precisa fazer vai envolver uma questão específica oriunda do agachamento. Vai abaixar, pegar alguma coisa, vai agachar, vai sentar, levantar do vaso, vai sentar, levantar de uma cadeira, vai sentar, levantar do sofá. Quando a gente pula, né, com os dois pés, a gente cai, a gente apoia. Por mais que seja um agachamento mais curto, a gente faz um agachamento mais curto para poder estabilizar o movimento na hora que a gente tem impacto no solo. Então, o agachamento ele é muito importante, né, na nossa vida como ser humanos de uma forma geral. E quando a gente fala em agachamento, a gente tem que entender algumas responsabilidades, né? E, novamente, eu menciono alguns vídeos que eu tenho visto na internet ultimamente. Além do rapaz aquele que faleceu no agachamento, agora um outro rapaz que estava agachando no monolift. Você acredito que você deve ver, um cara forte até, parecia ser forte, né? A barra estava bem carregada, ele foi dando os passos para trás e caiu com a barra para trás, o monolift quase veio para frente. O monolift, para quem não sabe, ele é um equipamento parecido com uma gaiola, que ele tem duas travas, né? Então a gente saca a barra, alguém segura uma manivela, aquela trava sai, tu agacha, sobe, tu volta a trava, aquela manivela, volta a manivela, aquela trava vem de novo e aí desce e encosta a barra. Ela tem umas cordas de corrente lateral, então caso sofra um acidente e caia, a barra ela tem um limitador, né? Ela cai naquelas cordas. Então ele seria, de certa forma, um equipamento mais seguro, né? Se chama monolift. Então, o mais importante da gente entender é que o agachamento ele é um recurso que nós temos, que ele vem de uma forma muito natural de execução do nosso corpo, né? Desde, vocês vão olhar crianças pequenas ali, 2, 3, 4 anos de idade, agachando, é uma coisa fantástica, né? Incrível, mobilidade, a forma como se posiciona, e isso a gente vem perdendo às vezes ao longo do tempo, porque não dá continuidade, né, nesse tipo de trabalho de forma mais específica, né? Então, é um movimento multiarticular global, é um movimento de sustentação de carga muito importante. Não é assim para você se machucarem agachando, vou machucar um joelho se eu agachar lá embaixo. Não é assim que funciona. Eu vou ter uma hérnia de disco porque eu tenho uma anteversão de quadril e quando eu vou lá eu me sinto a lombar. Não é bem assim que funciona. Quando eu quebro o ângulo, desço, faço retroversão de quadril e aí me pinça a lombar, eu vou machucar a lombar. Não é assim que funciona. Então, para a gente poder avaliar um bom agachamento, a gente tem que examinar o movimento como um todo. Geralmente se aplica a situações como encurtamento de discos tibiais, hipomobilidade de tornozelo, joelho valgo, joelho varo, enfim. Para a gente poder avaliar um bom agachamento, a gente tem que ver aquela pessoa agachando. Então, para vocês ensinarem uma pessoa a agachar, esse processo ele deve iniciar desde sempre, muito do início. Então, primeiro a gente ensina a pessoa a agachar no box com o peso do corpo, depois a gente bota a pessoa numa barrinha. E eu não aconselharia vocês botarem no hack squat ou no multiforça, no Smith Machine, porque ele não vai replicar exatamente o contexto. Eu já vi alguns profissionais falando, não, começa no Smith, porque a pessoa vai ganhando força na perna, depois passa para a barra. Eu acredito que quando a gente expõe o corpo às capacidades coordenativas e proprioceptivas dela, a gente trabalha de forma cinemática e cinética da forma mais adequada. O que eu quero dizer com forma cinemática e cinética? A forma cinética é a forma como as forças incidem no nosso corpo para que ele consiga deslocar em um determinado espaço de tempo. E a cinemática, né, é o espaço-tempo envolvido naquele corpo para que ele possa realizar aquele movimento. Então,
Quando a gente fala em capacidade neurocoordenativa e consciência corporal, a gente não precisa botar uma barra de 20 quilos nas costas da pessoa. A gente pode fazer a pessoa agachar com o bastão na frente, a gente pode fazer um goblet squat, que é segurando um halteres ou um kettlebell. Então tudo vai se ensaiando. Até que eu venha a apontar algum desvio postural ou alguma descompensação mecânica, seja ela muscular, estrutural, articular, osteotendínea, enfim, aquela pessoa tem que passar por esse processo. Porque às vezes, e por muitas vezes eu já vi profissionais falando, aquilo lá é encurtamento de cadeia posterior, aquilo lá porque não tem mobilidade de tornozelo, aquilo lá porque o quadril não é antevertido ou retrovertido. Mas quando tu vai olhar o movimento, a pessoa ela não foi ensinada a fazer o movimento da forma adequada. Grande parte das vezes eu percebi as pessoas fazendo o movimento, mas com pequenos ajustes a gente consegue fazer com que aquela pessoa agache da forma correta. E dessa forma a gente consegue fazer com que ao longo do tempo, com progressões de carga, a gente desenvolva um aparato técnico para que essa pessoa consiga fortalecer todo o seu corpo. O agachamento ele não vai fortalecer só quadríceps, cadeia posterior, glúteo, né, a panturrilha não flexor de joelho, vai ter uma certa estabilização, ele é um músculo estabilizador de movimento, né, ele tem uma capacidade cinética muito grande também com a extensão e a estabilização durante a fase excêntrica do movimento. Então a gente, quadrado lombar, etores da espinha, a gente está falando de movimentos extremamente completos, de um dos movimentos que compõem os levantamentos básicos, né, então não tem por que não agachar. E teve uma academia aí, que em um determinado tempo, uma academia de grande rede, que ela não tinha o rack de agachamento, ela tinha só o multiforça, só o Smith, porque não interessava deixar a barra livre. E por que não interessava deixar a barra livre? Porque se demanda tempo para ensinar. Se demanda tempo para ensinar e agachamento não é brinquedo. Né? Eu agachei no brasileiro agora, até botei um vídeo no meu canal com 350 quilos, vocês imaginam 350 quilos nas costas de vocês. Né? É um chumbo, é um horror. Né? Mas, claro, obviamente estava bem preparado para isso. Só que até hoje, eu com toda a experiência que eu tenho em agachamento, agachando e fazendo movimento e replicando, eu ainda cometo alguns erros. Vocês imaginam alguém que não tem esse costume. Então, para o próprio agachamento, a gente ainda insere uma série de acessórios, tanto de cadeia proprioceptiva e neuromotora, quanto acessórios específicos para desenvolvimento de força. Um agachamento búlgaro, um leg press no lateral, uma passada, né, até saltos no banco, né, de forma pliométrica. Tudo isso vai, além de fomentar o poder que o agachamento tem para poder auxiliar vocês, e o próprio agachamento vai ser um acessório, um auxiliar para esses movimentos, eles se complementam entre todos, né, vocês podem ainda variar dentro do próprio agachamento e com ele mesmo, agachamento com pausa, agachamento no box, um pin squat, aquele agachamento onde a barra ela pausa no morredor e você sobe de novo, né, e tendo uma ação maior um pouquinho do quadríceps, porque perde aquele torque inicial, aquele bounce entre o movimento de quadril para a gente finalizar a fase excêntrica para retomar a fase concêntrica do movimento. Então existe uma série de fatores que vão ensejar para que vocês tenham um agachamento bom. O importante é que quem ensine vocês a agachar, ou quando vocês forem ensinar a agachar, vocês utilizem de todos os estímulos que vocês puderem, né? Tátil, por voz, né? Verbal, auditivo, né? Falar com a pessoa para que ela entenda, mostrar no vídeo para que a pessoa vá evoluindo. Ela tem um valgo dinâmico. Por que ela tem um valgo dinâmico? Porque o adutor é muito forte ou porque não consegue se concentrar em um macete simples? Quando for agachar, sempre direciona o joelho na ponta, sempre direciona o joelho na direção dos teus pés. Então, se os seus pés estiverem abduzidos, rotados externamente, aponta o joelho para fora. Se o pé estiver paralelo, segue a ponta do pé. Então, às vezes, pequenos macetes de processo pedagógico de ensino-aprendizagem, de formação educativa de movimento fazem diferença. Né? Às vezes a gente precisa encostar no quadril da pessoa para entender que o quadril tem que seguir o movimento junto com a ação do joelho. Às vezes a gente tem que encostar no joelho da pessoa para entender que ela não pode valgizar ou ela não pode varar demais. Né? Então tudo isso se faz importante na hora da gente avaliar o movimento. E claro, né, o joelho não pode passar muito na ponta do pé. Depende, se tem uma boa mobilidade de tornozelo, ele até vai passar. Óbvio, evidentemente,
vai ter uma pressão intrapatelar maior, principalmente no tendão quadricipital, mas é uma coisa que se vai ajustando e vai, com um bom trabalho de mobilidade de quadril, de consciência corporal, a gente consegue fazer com que aquela tíbia anteriorize menos durante o movimento. Mas tudo isso é processo de aprendizagem. E se vocês aumentarem a força geral de vocês no agachamento, e se vocês ficarem completos no agachamento de vocês, com certeza os outros exercícios vocês vão conseguir ter uma demanda de carga maior, o que vai gerar um estímulo maior no treinamento de vocês, uma carga de trabalho maior, o que vai fazer com que vocês consigam desenvolver mais os membros inferiores de vocês, e vocês aí fiquem satisfeitos com os treinos de pernas de vocês. Não deixem de agachar, não deixem de aprender os variados tipos de agachamento e não deixem de buscar aprender a fazer esse movimento da melhor forma possível. Tranquilo, pessoal? Deixo um beijo e abraço para vocês. Sucesso, paz, vamos lá.